Fala pessoal, tudo bem? Robson Santana, como é que estão vocês? Estão bem? Muitas das pessoas às vezes me perguntam por que eu não falo da palavra. Essa semana mesmo, só essa semana, hoje, quarta-feira, já 14 pessoas chegaram para mim para falar. Por que você não fala da palavra na Bíblia, nos vídeos? Gente, porque assim, ó, o meu canal, o foco do meu canal é falar sobre perfumaria e saboaria. Tentei, uma certa vez, falar da palavra e muita gente não dava importância. Então eu prefiro falar daquilo que eles têm interesse, que é, na verdade, a perfumaria. Mas, querendo ou não, a gente pode falar um pouquinho. A Bíblia, e a Bíblia sempre me relata algumas coisas daquilo que eu possa falar. Muitas das vezes mesmo eu me pego, né, pensando, poxa, por que eu não chego lá no canal, dou uma palavrinha e tal? Porque, às vezes, ter conhecimento de uma certa área é bom, mas ter conhecimento demais, às vezes, se torna excesso. Muita gente acha ou fala assim, poxa, você tem muito conhecimento nessa área de perfumaria. Eu disse, não, eu tenho um conhecimento do qual qualquer pessoa pode ter, basta querer. Deixa eu abrir aqui um pouquinho que está meio sufocante aqui. Então, assim, eu falo da palavra, se eu fosse parar para aplicar estudo aqui da palavra, seria ótimo, mas eu tinha que ver, fazer um outro canal, ok? Então, assim, tudo em excesso, né, a palavra que eu posso falar aqui é sobre os excessos, e a Bíblia me respalda a falar sobre os excessos. Eu posso falar que tudo em excesso é antibíblico. A Bíblia fala sobre os excessos. Tem gente que quer que eu fale sobre eletrônica, tem pessoas que querem que eu fale de planta, tem pessoas que falam de perfume, tem pessoas que querem que eu fale de produto de limpeza. Produto de limpeza aí tem diversos aí na área aí. E eu não posso chegar e aplicar tudo de uma vez só no mesmo canal. Eu posso sim abrir um outro canal, fazer, mas para monetizar eu preciso de muitas visualizações e muitos inscritos, ok? E aí vai ser aquela tempestade de começar tudo de novo. Conhecimento eu não tenho excesso de conhecimento, porque mesmo assim eu não quero ter excesso de conhecimento. Em várias palavras bíblicas fala sobre os excessos, e eu não quero ter excesso. Eu quero ter o suficiente para ser bom naquilo. Para mim ali já é suficiente. Eu falo sobre os excessos já tirando de dentro da minha família. Tem muita gente que tem excessos e eu não posso deixar de ter exemplos para dar, me baseando naquilo que eu vivo, naquelas pessoas que eu convivo. Eu não vou dizer que é minha família, porque a minha família é eu e minha esposa só. Eu posso falar dos meus parentes. Apesar de que aqui dentro de casa, às vezes, eu tenho que ligar o botão do alerta, porque tem horas que existe excessos. Tá? Então a gente tem que ser o quê? Como a Bíblia diz, né? A gente tem que ter o caminho do equilíbrio. E a gente tendo o caminho do equilíbrio, eu tenho aqui diversas passagens bíblicas que falam dos excessos, né? Vou até pegar a Bíblia aqui, dos excessos, e também fala dos equilíbrios. Vou pegar a espada aqui, porque não se pode falar se não tiver com a espada na mão. Né? A minha Bíblia que eu tenho é o meio da revista corrigida, ok? Essa aqui eu ganhei de presente, como eu já falei em um outro vídeo. Está intacta ainda. Eu gosto de que minha Bíblia sempre fique toda desamassada. Não gosto de amassadura nas folhas, nada. Eu cuido dela como se eu estivesse cuidando da minha própria vida. Então, assim, o primeiro livro que a gente pode falar de excessos são o livro de Provérbios. Mas antes de falar na palavra, eu quero falar quando a gente tem na prática sobre excesso de trabalho, excessos de pessoas que dormem demais,
excessos de pessoas que comem demais, bebem demais, né? Como é que eu posso dizer também? As pessoas que gostam de libertinagem, né? Então, assim, a Bíblia respalda os excessos. Ela respalda, assim, os excessos não. Ela respalda as pessoas que têm equilíbrio, para que as pessoas fiquem respaldadas quando se livra dos excessos. Aí tudo bem, a pessoa está respaldada, porque quando você está cometendo excessos, para você voltar ao normal, é uma luta. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa nasce em berço de ouro, ela já vem ao mundo com excessos. Quando ela nasce em berço de ouro. Olhe bem, quando a pessoa não tem Cristo, quando não tem a palavra que fale por ela já vem com excesso. Pessoas paparicando, babazinha para lá, babazinha para cá, de uma comidinha na boca até 8, 9 anos. Até essa mesma idade, crianças que não sabem tomar um banho sozinhas, pessoas que não sabem já desde pequeno pegar um chinelinho, guardar no lugar, pegar um sapatinho, guardar no lugar, pegar sua roupa, botar no cesto sujo quando acaba de usar, né? Crianças até 8 anos já sabem, já era para estar sabendo fazer todas essas coisas e as tarefas dentro de casa. Então, quando a pessoa já vem de berço, que ela já tem papai e mamãe que paga para fazer tudo por ela, aí tem os excessos, né? E aí, quando a pessoa vai trabalhar, estuda, faz uma faculdade, não deixa a criança estudar direito para ela focar no aprendizado, e aí começa a vir as pessoas que começam a ensinar. Deixa eu desligar aqui o fogo, que hoje eu tirei o vídeo para fazer. Tirei o vídeo para fazer enquanto eu estava fazendo aqui um arrozinho. Só desligar aqui. E ainda não almocei, já são tarde já. Então, assim, quando as crianças, vou começar de lá, quando as crianças elas têm esse excesso na vida, ela cresce mimada, tá? Eu não tive mimo dentro de casa. Eu e minha irmã e outras irmãs aí que eu tenho, minha irmã mais velha e minha irmã mais nova, eu e meu irmão, somos 4 comigo. Um faleceu quando eu tinha 13 anos. E assim, quando as pessoas não é crescida nos excessos, elas são, é, ela cresce dividindo tarefas, dividindo o pão, certo? Dividindo a mesma toalha. Então, assim, quando a pessoa não cresce nos excessos, ela cresce já sabendo partilhar, porque aquilo ali torna a pessoa humilde e equilibrada, sabendo os custos da vida. Mas tem gente que cresce nos excessos, cresce sem saber que um dia pode passar dificuldade, e esses excessos fazem com que a pessoa não consiga passar por uma fase difícil, uma fase de tribulação, uma fase da vaca magra. Ela não consegue passar. Tem umas que ainda conseguem, mas tem outras não. Se não tiver equilíbrio, né, espiritual perfeito, não consegue. Você pode ver que os excessos incomodam. Se incomoda o ser humano, imagine a Deus. Excesso de cristianismo, excesso de ler Bíblia, excesso de Deus. Deus fala que a pessoa que busca ele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo é fanatismo. Deus bane os fanáticos. Então você tem que ter tempo para tudo. Tem que ter equilíbrio para tudo. E o equilíbrio é o que a Bíblia ensina daquilo que você vai passar na vida, que é o caminho em que você tem que ter e ceder também. Então, assim, vamos para os excessos. Por que eu botei a minha parentela como exemplo? A minha parentela, tem pessoas na minha parentela que são muito apegadas a bens materiais, aos excessos.
tem uma coisinha ali em cima, não pode pegar, porque se pegar e quebrar, não é que pague, não é que queira que pague. É porque ali leva para o lado emocional. E aí tem esculhambação, tem xingamento. Porque você pegou, não era para você ter pego. Pode ser uma xicrinha. A xicrinha pode ter 50 anos. Aquela xicrinha não é para ser usada, era para estar ali, guardada. Entendeu? Mas está pegando poeira, está ali todo. Aí a pessoa tem que limpar uma vez na quinzena, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, para tirar aquela poeira encrostada, mas não quer que ninguém use. Pô, vai morrer, vai ficar tudo aí. Um dos fatos que aconteceu sobre excessos foi quando minha avó veio ao falecimento. Ela faleceu no dia 3, né, acho que, se não me engano, foi enterrado no dia 3, faleceu no dia 1º, e ela foi o primeiro, foi o dia 2 de dezembro, e foi enterrada logo depois, e agora fez um mês. Né, estamos em 2027, perdão, 2026, é porque hoje o pessoal estava falando sobre 2027, eu acabei ficando focado nisso. Os excessos, as pessoas estavam falando isso em excessos. Então, assim, ela, contando um pouquinho da história dela em vida, quando eu estava cuidando dela, ela estava falando que não queria que pegasse as toalhas de banho dela nova, porque tinha as mais velhas que era para usar as mais velhas, e deixando as novas guardadas. Um monte de vestido dentro do roupeiro dela, no guarda-roupa, e não tinha sendo usado vestido, saia, blusa, né, joias, que ela tinha as joias dela que ela ganhou de presente de algumas pessoas, colares, né, tudo guardado. Minha avó, com 80 e lá vai fumaça, nasceu no ano de 1937, cheio de anéis de prata guardado, e ela, em vez de se ornamentar, para curtir, mas estava com excesso de emocional para guardar os bens materiais como se fosse viver mais 100 anos. Mais 100 anos acima do que ela tinha. Então eu fiquei lá 3 meses com ela, cuidando dela, e ela não deixava nem pegar as roupas para ela usar. Minha avó usa essa roupa aqui, não, é roupa nova. Quando eu for sair, já era cadeirante, só se levantava da cadeira com ajuda, para ir para médico, para ir para qualquer lugar da cidade para resolver alguma coisa, que às vezes dependia de ir para banco, né, para médico, fazer exames e tal. Então, tinha que sentar na cadeira, a gente subia uns 50 lances de escada, 50 lances não, uns 50 degraus para colocar ela aí, lá na rua, na parte de cima. Então tinha que pegar um vizinho, chamar um vizinho, era 3 pessoas para carregar ela. Então era tudo assim difícil. Para mim, no meu modo de entender, ela era para usar aquilo que ela, enquanto tivesse vida, usava. Usava as melhores toalhas, as melhores sandalinhas, poderia usar os melhores vestidos, as melhores saias. Mas os excessos fez com que ela deixasse tudo para trás, certo? Esses excessos de querer guardar bens materiais, você tem tudo aquilo, não usufrui nada daquilo. Gente, não vamos levar nada. Usufrua o que é seu, lençóis de cama, coxa, sandálias, percatas, bonés, óculos escuros, camisas, né? Bermudas. Use, gente. Use. Porque eu tenho aquilo ali, eu tenho um maior preço. Mas sim, se você não usar, pode acontecer alguma coisa. Não é que eu estou profetizando aqui que vai acontecer alguma coisa, mas que é seu direito. Aí vai chegar um dia que vai ter uma dor, não tô como eu disse, não estou profetizando isso não, mas vai chegar uma hora que o livro da vida tem lá escrito seu nome, e daqui a pouco chama a sua senha. Aí quando você olhar assim para um lado, olhar para o outro, diz, está fazendo o que aqui? Já foi. Usufrua daquilo que é seu, use, goze sobre aquilo que você teve de presente, você teve de ganho.
tem xicrinhas. Gente, tem pessoas que têm cristaleira aí dentro de casa com tanto copo guardado, tanta louça guardada e não usufrui. Eu fui na casa de uma pessoa que uma vez me ofereceu almoço. Eu disse, não, hoje não estou afim não. Eu estava com a barriga doendo de fome. E aí, pessoal, eu fui ali botar o cachorrinho para fora. Estava querendo abusar aqui dentro de casa. E aí o pessoal fala assim, Robson, vamos almoçar? Não, 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 vou para casa, vou para casa, vou para casa. Não, rapaz, já deu mais de uma hora, você está aí. Bora almoçar? Não, não, rapaz, bora almoçar. Vou botar. Não, vou botar. É você que não queira comer. E aí a casa é muito bonita, já tinha intimidade na casa, né? Mas eu sou assim, gente. Não, 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 mas a barriga estava doendo de fome. E aí botaram o almoço em cima da mesa, cada um se servia. E aí emborcaram os pratos, os copos, trouxeram o suco, trouxeram o almoço. E aí deixou tudo em cima da mesa. A gente se serviu. Aí quando me perguntaram, falaram assim, Robson, você não se importa em almoçar em prato de plástico não, né? Aí eu disse, não, não me importo não. Já dou aqui de ousado mesmo. Aí, não, não, porque o prato, acho que foi o quinto ou foi o sexto prato que falaram lá, quebrou. Então eu vou botar aqui, ou você quer trocar comigo? Eu disse, não, não se preocupe não. Quando eu parei para olhar na cozinha, tinha uma cristaleira que tinha mais ou menos uns 20, uns 30 pratos, cerâmica lá guardado, cheio de copo de vidro e tal, fechada. Chega, tinha aquela tranca na frente que abre com chave. Aí eu parei assim, aquela ficha caiu, aonde você vai almoçar num prato de plástico, tomar um suco num copo de plástico, e aqueles copos rústicos, não estou falando mal não, gente, mas os excessos. Então eu fiquei assim observando, puxa, por que não abriram ali aquela cristaleira e botaram um prato de vidro para quem é visita? Eu vou comer em prato de plástico. Eu não fiquei achando ruim porque eu ia comer no prato de plástico. Eu achei errado a forma em que eles estão guardando aquilo ali e comprando prato plástico para que você, quando a pessoa chegasse na casa, almoçasse num prato de plástico, mas não tocasse naquilo ali. Gente, eu achei aquilo ali extremamente errado. E voltando na casa de minha casa de minha avó tinha uma estante grande, né? Pegava de uma parede a outra cheio de louça, não queria nem que limpasse. Era cabeça de cavalo, ursinho que tirava a cabeça para botar as coisas dentro, gansos, né, cachorrinhos, elefantes, né? Tinha abajus. Eu só sei que tinha um bocado de porcelanazinha de negócio de copo, de cerâmica, um bocado de coisa. Um lado de uma estante, do outro em cima, embaixo, no chão, no meio. Até na frente da televisão tinha um bocado de negocinho de copozinho assim na frente da televisão, que às vezes tinha que tirar da frente porque o sensor do controle remoto às vezes não funcionava porque tinha de tanta coisa que tinha na frente. Não queria que ninguém limpasse. Então, assim, quando, quando era na cozinha, ela também tinha lá um armário, um bocado de copo, um bocado de um bocado de negocinho de lembrancinha de aniversário, copo de plástico de aniversário, tinha lembrancinha, um bocado de lembrancinha com um palitinho espetado com uma frase, Feliz aniversário, não sei quem, de 1900 e bolinha. Um bocado, mas não queria que ninguém pegasse. Guarda-roupa cheio de coisa, muita coisa, abarrotado. O fundo mesmo eu tive que dar um jeitinho no fundo do guarda-roupa no dia que eu pintei o quarto dela, porque estava tão abarrotado de roupa, de cama, de forro, de sofá. Tinha uns 30 forros de sofá, tinha
forro de cama, forro de colchão, lençol, não usava nada. Os lençóis que usava já estavam se rasgando de tanto que lavava, tirava, lavava, tirava, lavava, tirava, lavava, tirava. E botava de novo, lavava, tirava, botava de novo. Então esses são os excessos. Aqui em casa a gente não tem excesso, tem excesso de espaço aqui. Mas o pouquinho que a gente tem, graças a Deus, é um equilíbrio que nos torna não ser tão avarento, não ser tão idólatra, não ser tão orgulhoso, não ser tão apegado, essas coisas. Então, hoje a gente vai falar, hoje eu vou falar um pouquinho aqui, estamos nos 20 minutos, dos excessos, principalmente de excessos de pessoas que comem e bebem. O livro de Provérbios fala sobre isso. Eu vou botar aqui no livro de Provérbios, né? Aqui, depois de Salmos, Provérbios, vamos falar no capítulo 23 de Provérbios. Quem tiver sua Bíblia aí, vamos acompanhar, né? 23 de Provérbios. Provérbios é o livro que fica depois de Salmos, tá bom, gente? Fala no livro de Salmos, ou falar no livro de Provérbios, depois eu vou para Efésios, depois a gente volta para João, vai para João, depois a gente volta para Eclesiastes, aqui 23. Capítulo 23, versículo 20 e 21. Ok, gente? Que fala assim, ó. Não esteja entre os berberrões de vinhos, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. É uma palavra forte, porque assim, quem come demais acaba ficando obeso. E depois, quando a pessoa é obesa, a dificuldade existe para que as pessoas percam peso. Quando a pessoa bebe demais, na sua embriaguez, ela faz coisas que, em sã consciência, as pessoas não fazem. Quem não já pagou um mico depois de beber muito, dançar, ir até o chão, né, fazer gracinhas, rir demais, falar alto, brincar demais, quando chega no outro dia, aquela ressaca, né, e a pessoa depois fica sério, não sabe o que fez, não sabe o que falou, a bebida faz com que esqueça. Então, o livro de Provérbios 20, capítulo 23, e versículo 20 e 21, diz isso, né? Não estejais entre os berberrões e os divinhos, nem entre os comilões de carne, né? Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Quando se fala em comer demais, às vezes passamos mal, e quando vamos dormir temos a necessidade de digerir. Tem gente que come toda hora, tem gente que levanta da cama para comer, tem gente que já acorda, não lava, não faz nada, primeiro é comer, se não comer passa mal, e aí fica com aquele mau humor. Eu tenho mesmo um tio mesmo que ele, se não comer, não brinco com ele não, que é pior do que urtiga. Depois que come fica uma seda, mas com fome, ai ai. E tem no 23 também, né, capítulo de Provérbios 23, versículo 29 ao 35. Vamos acompanhar aqui. Ó. Para quem são os ais? Para quem os pesarem? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Olhe bem, quando as pessoas bebem demais, eu falei aqui dos que comem demais, mas os que bebem demais vai ter problema de fígado. Então aqui, ó, quando se fala em feridas sem causas e para quem os olhos vermelhos, fala das pessoas que realmente
tem problema de fígado por excesso de vinho. Quando se fala vinho, falamos o vinho que é o vinho alcoólico ou de todas as bebidas alcoólicas. Então, assim, no versículo 30 fala: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoam suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco piscará. Até o 35. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Mais um resumo sobre isso daqui é quando as pessoas realmente bebem, ela costuma mexer com mulheres. Quando as mulheres bebem demais, elas costumam dar mole demais, né? O tradicional chamado mole, né? Fica de graça, né? Aí dança, briga, se veste com roupas, né? Só Jesus. E aí tem pessoas que vai mexer com a outra, vai querer, né? Falar coisas desnecessárias para atrair, às vezes até a parceira de um próprio amigo. 34 fala assim: e será como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. 35. E dirá: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. É complicado, porque a maioria das vezes, quando você vê pessoas que bebem em excessos, estão bebendo em excessos, elas dormem na praça, dormem no chão, dormem na porta do bar, dormem na cadeira, dormem em qualquer lugar onde o corpo dela já está pedindo misericórdia para descansar, elas chegam ali e pau, apaga. E vamos lá, livro de Efésios, que fica no Novo Testamento, livro de Efésios 5,18. Efésios 5,18. Deixa eu procurar aqui, que eu estou com a mão apenas. Aqui, Efésios 5, já caiu até no 5 mesmo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pessoas também, ao invés de querer só beber, achar prazer na bebida, elas deveriam orar mais, né? Pedir mais a Deus que se liberte disso. Porque só a gente consegue se libertar, primeiramente, quando a gente quer se libertar, e aí Deus ajuda. Mas quando a gente não bota isso em prioridade, nem Deus na nossa causa, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Como eu também estava falando, né? Sobre pessoas que são cobiçosas e materialistas. Aqui no livro de 1 João, Novo Testamento também, 1 João. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou dar uma pausa enquanto eu procuro. Achei aqui o livro de João, 1 João, fica um pouquinho antes do Apocalipse, né? Tem Apocalipse, tem Judas. Se você voltar um pouquinho de Apocalipse, aí tem um livro de Judas e logo tem João. Ok? 1 João, capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Quando a gente fala sobre bens materiais, sobre isso, tem pessoas que, se não trocar de carro todo ano, não é satisfeito. Se não tiver 3, 4 casas para ele, não é satisfeito. Se não tiver 2, 3 motos, não é satisfeito. Se a carteira não tiver soberba de dinheiro, sobrecarregada de dinheiro, para ele não presta. Se o som dele, né, não for aquele som melhor do que o do outro vizinho, né, para ele não tá bom. Se o vizinho comprar um som melhor e ele não mudar o som dele também, para ele não é bom. Pessoas que são apegadas a tudo, pessoas que matam e morrem por seus bens materiais, pessoas que colocam o bem material acima do amor, né? Tem pessoas que
mesmo no leito de morte, não quer que ninguém toque em nada, construiu aquele patrimônio, não quer dar senha de cartão, não quer, né, abrir mão de fazer um testamento para liberar o que construiu para os filhos, né, coração trancado de orgulho, de materialismo, de cobiça. Não existe, a gente veio para o mundo sem nada, nascemos nu, vamos morrer com a roupa que nem é a gente que vai escolher, e no intervalo entre a natalidade e a mortalidade, fazemos questão daquilo que não vamos levar, porque nem trazemos aquilo. Quando chegamos aqui, já encontramos. Então fica muito difícil as pessoas viverem desse jeito. Vamos para a palavra, que é o mais importante, né? 1 João, né? Anotei aqui, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso aqui é forte demais, isso aqui é muito forte. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a gente não pode fazer questão. Tem gente que eu conheço uma pessoa que ela tem diversos livros. Rapaz, a casa da pessoa parece uma biblioteca de livros. Não quer que se pegou, peça primeiro para pegar. Tudo bem, até aí tudo bem. Ele tem catalogado todos os livros onde ele tem. Você tem livro tal? Tenho. Tá em tal lugar. Pega ali a prateleira tal, tal. Aí você tem um livro de tal personagem, fantasia, ciência, tem, tá ali, tá tal lugar. Teve uma certa vez que, quando eu fui na casa dele, eu já chamava a casa dele de sebo, porque o lugar onde tem vários livros diversificados é um lugar chamado de sebo. Aí ele estava fazendo uma limpeza e chorando. Fazendo uma limpeza e chorando, com aquele choro mesmo, com gosto mesmo. E dizendo o que foi que ele fez para que aquilo ali tenha acontecido no livro dele, e que não sei o que, quando ele for olhar as traças, comendo o livro dele. Um bocado de livro cheio de traças. E ele pegando o spray para matar inseto, começando a bater, mas só que, para você ter uma ideia, os livros estavam tão corroídos que tinha palavra ali já tinha se perdido. Já tinha se perdido, e ele querendo matar os insetos para dar para recuperar o livro. Então, tem coisas que a gente não deve se apegar. Porque tudo aquilo ali vai atrair o que é ruim. Vai atrair. Dinheiro demais atrai uma prisão da qual você não pode mais se libertar. Vou dar alguns exemplos. Michael Jackson, ele não tinha mais a liberdade. Michael Jackson é um cara que não podia sair na rua sozinho. Ele era prisioneiro da sua própria riqueza. Você acha que os famosos, você acha que Ronaldinho Gaúcho, jogador de futebol, com a riqueza que ele tem, Ronaldo Fenômeno, com a riqueza que ele tem, pessoas que ganharam muito dinheiro, eles não têm uma vida normal. Ou eles vão morar fora do país, para um lugar de ricos, mas mesmo assim vai ter uns bajuladorzinhos que vai querer cercar, tem os paparazzi, tem isso, tem aquilo, que não te dá uma liberdade, certo? E você acha que a vida de Neymar é fácil? Logo quando o Neymar era novo, ele sofria realmente de estrelismo. Ele achava que o poder era nos pés dele.
Mas depois o que foi que aconteceu? Hoje ele não pode sair mais. São pessoas que o dinheiro toma tanta conta, é propaganda, é patrocínio, é futebol, é compra disso, compra daquilo, compra aquilo outro, que a mídia, ele vive para a mídia. As pessoas vivem para a mídia. E fica uma coisa tão embaraçosa para a vida da pessoa, porque ela não tem mais, como eu vou dizer, ela não tem mais liberdade. Então a soberba é excesso, a riqueza em excesso. Você vê que Salomão, o rei Salomão, teve tanto conhecimento e tanta fortuna que ele se atrapalhou com Deus. O conhecimento dele em excesso que Deus deu, ele fez com que ele se atrapalhasse, adorasse outros deuses, fizesse culto para outros deuses, fizesse, como posso dizer, sacrifício para outros deuses. E depois se arrependeu. Então fica uma coisa chata, uma coisa assim, sem sentido. Você bebe água demais, você passa mal. Você come demais, você passa mal. Você toma banho demais, você vai dar problema na sua pele. Entendeu? Você fica sem tomar banho de muito tempo, vai dar mau cheiro. Você fica muito tempo sem ir no banheiro, sem fazer o número 2, sem fazer o número 1, vai dar problema. Se você não fizer o número 1, bexiga vai dar uma infecção, vai segurar o rim, não vai parar de funcionar, o coração não vai parar de funcionar. A filtragem do sangue não vai parar de funcionar. Ou você libera o xixi, ou a sua bexiga estoura. Número 2, você vai lá para sentar no trono, ou ele mesmo vai empurrar tanto que você não vai conseguir segurar. O que está lá atrás segurando não vai dar para segurar. Já eu estou querendo rir, mas já passei situações que já passei em situações. Já passei e assim, eu fui numa vez no mercado, nessa época eu morava com minha mãe. Eu fui no mercado e já com a barriga já querendo dizer assim, melhor você ir. Ele, não, dá tempo. Aí como eu não me toquei na data, eu fui nesse mercado, o mercado era como se fosse uns 700 metros da onde eu morava. Então dá 1,5 km de ida e volta. Então eu cheguei lá, disse, não, vai dar tempo. Aí dá aquela dor de barriga, se deu uma segurada. Aí perguntei, vou ou não vou? Ah, vou lá. Minha mãe querendo que comprasse uns temperos lá. Robson, não esqueça isso, você tem que trazer isso daqui. Senão senão você vai procurar em outro lugar. Tá certo. Cheguei lá, não achei. Procurando na feirinha, procurei, achei. Aí entrei no mercado, meu Deus do céu, a fila estava enorme. A fila enorme, eu disse, ixi, e agora que minha mãe vai ter que fazer o serviço do almoço para meu padrasto, que ele já ia sair para almoçar. E aí a barriga começou a doer. Naquele momento na fila, eu olhei para um lado, olhei para o outro, perguntei ao rapaz, tem banheiro aqui? Aí ele, rapaz, o banheiro que tem, a gente não pode usar não, porque é só para funcionário, é um banheiro pequeno, só para funcionário mesmo. Aí eu, beleza. E a menina devagar no caixa, devagar com aquela paciência. Aí eu comecei a falar, ô menina, adianta aí. Ah, mas tá lento aqui. Conversando, conversando. Ô, minha senhora, adianta aí. E a suadeira, dando uma suadeira. Ô, minha senhora, adianta aí que eu tô passando mal, por favor. Tô passando mal mesmo aqui. Ela quer adiantar aqui? Aí o pessoal gritou logo, não, essa é a história de todo mundo. Todo mundo que vive uma fila grande acha que está passando mal. Eu não pude segurar, comecei a liberar uns vapores, é até engraçado. Comecei a liberar os vapores, aí o rapaz estava falando assim, minha senhora, adianta aí, que o rapaz aqui tá podre, ele quer ir no banheiro. E a vergonha, meu Deus. Aí, Jesus, eu sei que umas 2 pessoas deixaram eu passar na frente. A senhora que não queria deixar eu passar na frente ficou com a raiva. Aí eu passei, a menina cobrou, tem que trocar. Eu disse, ok, troca aqui. Aí eu, meu Deus do céu, aí a menina cobra aí, menina, rapidinho me dá a nota fiscal, mas eu tenho que pegar o troco para abrir a gaveta, tenho que registrar. E aí eu vou para casa. Quando chego, aí eu consegui passar, embalei, já tinha embalado tudo, fui para casa. Aí eu andando, aliviou um pouquinho.
aliviou a barriga, eu disse, meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Que eu tinha comido demais, ó. Comi comida de muqueca nesse dia. Comi lelê. Algumas pessoas aqui no Nordeste sabem o que é lelê, que é tipo uma canjica, só que é feito com flocos de milho grosso. A canjica é feito com pó, né, do milho. Então, comi e tudo vai leite, tudo vai coco, entendeu? Então, a moqueca eu comi, tinha azeite, minha flora intestinal é fraca. Eu não posso comer certo tipo de comida que dá logo dor de barriga. E aí eu vou para casa andando, 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 meu Deus. Aí eu pensando no banheiro. Aí quanto mais você pensa, eu comi demais nesse dia. Então eu fui uma pessoa que tive excessos. E aí cheguei em casa, a sorte é que meu padrasto estava acabando de sair do banheiro, porque não ia dar tempo. Não ia dar tempo e o pior de tudo foi na hora que eu levantei a tampa, que eu arriei a roupa. Lembra daqueles filmes de guerra que a pessoa pega a metralhadora e faz... Eu gritando... "Ah!" Encerra a história. Aí eu disse, meu Deus, obrigado. E a suadeira, eu comecei a tirar a roupa. Perdão, gente, eu bati aqui no microfone. E aí eu bati, tirei a roupa, aí o corpo começou a suar, só eu passando mal. Minha mãe, o que é, o que é, o que é? Nada, nada. E aí eu fui pro banho. Tomei aquele banho, disse, meu Deus, meu Deus. É horrível, é horrível, é horrível, é horrível, é horrível, é horrível. Então vamos voltar para o livro de Eclesiastes, que fica lá depois de depois de Provérbios. Ai, Jesus. E não foi só essa não. Tem uma vez também que eu estava na estação aqui, meu Deus, a sorte que tinha um banheiro funcionando ainda, só tinha um assento funcionando. E aí eu fui, desse jeitinho mesmo, quando eu olho para o lado, meu Deus, cadê o papel? Aí eu disse, ô! O pessoal da limpeza, rapaz, oi! Ô, meu senhor, por favor, não tem papel aqui não. Ô, meu, acabei de limpar aí. Nem que eu vou montar aí. Aí ele pegou, me deu o rolo por cima. Deu, desculpa aí, eu disse, não, desculpa o senhor. Às vezes a barriga não espera. Mas vamos lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Fala sobre o leganismo e excesso de justiça. O que é leganismo? O leganismo e o excesso de justiça já diz tudo. Eu vou falar aqui sobre o excesso de justiça, está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, que fala assim: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Aqui também fala, né, no 17, que fala assim: não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então, assim, tudo, tudo em excesso não presta. Inclusive o que eu comi, né? Do dor de barriga. Olha como está nosso país. Uma pessoa que está lá na Suprema Corte, não quero dizer o nome, ninguém precisa saber, mas não tem cabelo como eu, né? Que está tentando cumprir uma justiça da qual já está injusta. A justiça dele já é injusta. Então, eu sei que tem gente que é de partido de esquerda, outros de direita e outros de centro, mas eu sou de direita. Eu não sou uma pessoa que ovaciona um homem. Eu sou uma pessoa que eu gosto de justiça. Mas até a justiça em excesso não presta. Pode ter certeza que não presta. A justiça em excesso, na verdade, vai chegar um tempo em que a corrupção vai falar mais alto
do que esse extremismo de justiça. E o que eu quero dizer aqui é que o extremismo de justiça está fazendo o nosso país se tornar um caos. Tá? O excesso de justiça está transformando o nosso país em um caos. Está fazendo com que pessoas paguem por algo que não deveríamos pagar. O transporte está caro. Eu mesmo estou indo para o curso de autodireção. Os carros daqui estão parecendo lata velha. Lata velha mesmo, lata parece caminhão de lixo. O pessoal bota o pessoal dentro do carro, trata como lixo, entope o carro. Se um lá no fundo solta um pum, lá na frente o motorista reclama. Bora, pessoal, vamos todo mundo respirar aí para esse cheiro não sair logo. Se alguém passar mal, ou se acontecer algum acidente com esse veículo, muitas vidas são ceifadas. E eu estou falando só de transporte, mas as nossas rodovias buracadas, postes aí, tem 2 com lâmpada, 3 sem lâmpadas, né? Placas de sinalização com defeito. E assim, a justiça tem que ser apenas por um lado. E do jeito que está o nosso país aí, a justiça extremista está indo para só um lado, a chamada esquerda. Mas eu não quero falar aqui de política, porque tem pessoas que se inflamam quando se fala de política. Acham que o atual que está lá agora vai ficar lá para sempre e está fazendo bem. O país está em um déficit tão grande em queda que eu não sei se 10 ou 15 anos de trabalho árduo do trabalhador de pagando imposto vai ser suficiente para cobrir metade do rombo. Então, o que temos em reserva, nosso tesouro, né, as nossas reservas, é o que vai pagar rombo aí. Correio já era para ter aberto falência, porque novamente já mexeram nos Correios, novamente já mexeram na Petrobras, novamente já mexeram no fundo de pensão, e é melhor nem falar mais nada. Então, o excesso de justiça faz com que você seja, vamos dizer, uma pessoa monocrata, que toma decisões como tudo, como se fosse um próprio Deus. Nem Deus toma decisão para tudo, sozinho. Quando Deus, olha aqui comigo, ó, eu vou pular aqui, vou aqui em Gênesis. Olhe bem o que Deus fala. Você vê que Deus, ele é um Deus que, até para tomar uma posição de criação, ele não tomou uma posição sozinho. Eu vou mostrar aqui no livro de Gênesis, né, que fala sobre aqui, ó, formação do Jardim do Éden, como Deus criou a mulher. Vou dar uma pausa aqui. E aqui, gente, ó, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que Deus fala assim, ó, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E daí pronto. Nem Deus fez tudo sozinho. Ele já mostrou aqui que ele, Pai, Filho e Espírito Santo, construiu o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então está mostrando aqui que Deus, ele não chegou para fazer nada sozinho. Não fez nada sozinho. Nem ele, sozinho, sem o consentimento do Filho e do Espírito Santo, fez o homem segundo a sua semelhança. Mas vamos continuar, né? Para não ficar muito grande o vídeo. Vamos falar sobre excesso de trabalhos e preocupações. Vamos para o livro de Lucas. O livro de Lucas 21, 34. Eu vou adiantar aqui, eu não quero esse vídeo muito grande. Lucas 21, 34. Os excessos. 21, 34. Achei aqui. Vou adiantar, viu, gente? Vocês anotem aí. 21, 34. O sermão profético continua a vigilância.
trabalhos e preocupações. Tem gente que tem excesso de trabalho porque é excesso de preocupação por causa de suas contas, por causa disso, por causa daquilo, excesso disso, excesso daquilo, e porque compra demais e divide muitas vezes no cartão, e comprou e não tem como gastar, e começa a fazer hora extra, começa a se desgastar, e começa a ficar preocupado porque a data vem e o salário atrasou, e não era para ter comprado tanto, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue com glutonaria de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, assim, quando a gente tem excessos, acabamos de nos prejudicar. A Bíblia fala que nos prejudicamos com questões disso, excesso de trabalho e preocupação. Eclesiastes, a mesma coisa. Tá? Eclesiastes 5,3 fala sobre a mesma coisa. Sobre a libertinagem, excesso de libertinagem, está em 1 Pedro, porque até isso a Bíblia fala sobre os excessos. Se você quer ser uma pessoa que gosta de se exibir, se exiba para seu marido, entendeu? Se você é uma pessoa que gosta de se exiba para sua esposa. Você gosta de elogio? Aprenda a ouvir apenas o elogio de seu cônjuge. Se você gosta de ser elogiado aos extremos, pé no freio. 1 Pedro 4:3. Capítulo 4, versículo 3. Deixa eu falar aqui sobre algumas coisas. Quando a gente fala sobre libertinagem também, a gente fala também de excessos. Tem gente que gosta de excesso de elogio também, tem isso também, né? Isso aí causa na pessoa uma, uma doença que não é patológica, é psicológica, chamada. O gatinho está subindo aqui, está me abusando aqui. É o narcisismo, apesar de que o narcisismo ele é criado na mente. Então, quando você começa a ver e ter excessos de aqui, tentando explicar, tá aqui, que aparecendo no vídeo. Então, quando você começa a ter excessos de querer, não, porque você não me elogia, todo dia você tem que me elogiar, todo dia você tem que falar que eu tô assim, todo dia você tem que falar que eu tô cheirosa. Pronto, danado bato na mão no microfone. Todo dia você tem... Isso aí são excessos. Quando, prestem bem atenção, quando acontecer isso, se você já estiver nos excessos de querer que a pessoa está dentro da sua casa elogie você todo santo dia daquilo que você já faz naturalmente, que ele já sabe que você faz, mas mesmo assim você quer todo dia que a pessoa elogie, isso aí vai causar um enfraquecimento no seu relacionamento. Porque no dia que a pessoa esquecer, ou na semana que a pessoa não fizer um elogio, porque está preocupada com outras coisas, com contas, com vencimento de fatura, com o que não tem para comer dentro de casa, com coisas que quebrou o carro, tá, a cabeça longe e esquecer, você vai procurar outras pessoas que façam isso. Tá? E não é sadio para um relacionamento, para um casamento, para um noivado, para um namoro. Isso não é sadio. Porque o costume do, do excêntrico, né, de todos os dias você precisar de holofotes em cima de você, de brilho em cima de você, de elogios, de que você é aquilo, que você é aquilo outro, que você tem que ser elogiada todo santo dia, porque senão seu dia não começa bem. Lá fora você vai procurar quem te elogie. E aí, quando acontecer de o cônjuge, eu não vou dizer nem homem nem mulher, mas o cônjuge descobrir, vai ter perguntas. Não vai ficar legal. E aí, quando vier as perguntas, a sua culpa
você não vai querer assumir e vai dizer que a culpa é do cônjuge, que não faz isso todos os santos dias. O cara tá vendo, a mulher tá vendo que você está bonito, que você está bonita, mas justamente por você ter excessos, da qual a Bíblia te condena, sobre 1 Pedro, vou ler aqui agora, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borracheiras, glutonarias, bebedices e abominações, idolatrias. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala sobre idolatria, a gente fala que as pessoas que querem excessos de holofotes, excesso de elogia, ela quer ser idolatrada. Tá? Isso a Bíblia me respalda em falar que quando, quando fizemos a vontade dos gentios, né, andando em dissoluções, concupiscência, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Diz que eu estou sendo idólatra a mim mesmo. Estou me idolatrando. Quando todos os dias você se veste, se perfuma, fica cheirosa, todos os dias você se arruma, tudo bem. O homem, ele é capaz de começar a elogiar no início e ver aquilo ali de forma elogiável para ele. Minha esposa é bonita, eu fico admirado. Tem homem que não fala. Às vezes ele fala para conquistar a pessoa. Né? Ele fala para conquistar a pessoa. Tem 2 livros aqui rapidinho que eu vou, antes de terminar, que eu vou falar sobre o caminho do equilíbrio, que fala no livro de Filipenses. Estou até pertinho aqui. O que é o caminho do equilíbrio? O equilíbrio, temos que ter esse daqui também, né? Senão a gente vai ficar só no que não presta. Deixa eu ver aqui. Timóteo, Colossenses, está no livro de Filipenses. E aí a gente entende, nós homens entendemos que o excesso de elogio ele vai prejudicar aquela pessoa, ele vai prejudicar o relacionamento. Então não é isso que ele quer. Ele vai elogiar você no tempo certo, a mulher vai elogiar você no tempo certo. Você vai se sentir, claro, o cara. A mulher vai se sentir a pessoa, vai se sentir a deusa, né? A boneca do momento. A deusa não, a boneca do momento. Mas é tudo no tempo. Você não pode ganhar elogios sintéticos. Você tem que ganhar elogios naturais. É o mais certo você ganhar um elogio de seu esposo ou de sua esposa de forma correta, natural, do que você ser elogiada de uma forma que é sintético só para você se sentir. Então ali a pessoa, o homem ou a mulher, ele quer se sentir idolatrado. E não é isso. Isso não é muito bom. Isso não soa. Deus se desaproxima de você. Entendeu? E é chato quando você já começa a ter esse tipo de excesso. Porque o relacionamento não fica bem. O homem, eu vou dizer porque eu sou homem. O homem, ele, quando ele vê esse tipo de excessos, ele começa a se afastar emotivamente da pessoa. Ele não vai deixar de te amar, mas vai se afastar emotivamente, porque quando tem os excessos, mais é capaz do homem se afastar emotivamente, de não te procurar, não te elogiar, e depois, quando você precisar, ele não vai estar ali, e ele vai fazer aquilo de forma sintética, e você vai entender que aquilo aí não é natural. Então é mais fácil você deixar a pessoa te elogiar de uma forma natural do que você ser sintetizada. E não vai ficar legal, né? Então vamos lá. O livro de Filipenses, ele fica depois de Efésios, tá? Vamos falar aqui sobre o
Caminho do equilíbrio. Tá? Moderação e contentamento. Filipenses 4. Isso aqui é um estudo, né? Filipenses 4, 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira em que todas as coisas estou instruído, tanto a ter fatura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E no 13 fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando você tem o costume de ter um equilíbrio, não vou dizer que você vai estar equilibrado todas as vezes, mas quando você tem um costume de estar equilibrado emotivamente, psicologicamente e na vida espiritual, pode vir a turbulência que for. Pode vir a turbulência que for. O livro de Salmos 91 fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Também se fala sobre isso também. Fala em você estar equilibrado ali, porque você não vai ser atingido. E quando a gente fala em relação a isso, a ter equilíbrio, a gente fala também no livro de Provérbios e Eclesiastes, né? Que enfatiza a sabedoria, gatão é abusando, para evitar os extremos, né? Temendo a Deus para sair ileso. O foco espiritual, vamos lá em Mateus, o último livro, tá? Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11. O gatinho está aqui, ó, abusando. Vamos lá, Mateus 22, Mateus 11. Pronto, já estou aqui em Mateus 11. Versículo 28 a 30. Mateus 11, versículo 28 a 30. Vamos lá? Sem demoras, que já ultrapassei o tempo. Vamos lá. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem não já viu essa passagem bíblica? Quem não já viu? Então, assim, procura equilibrar. Gente, eu já passei muita fome. Gente, eu já passei necessidade aqui de... A gente tem uns animais aqui de estimação, né? Aqui tem aqui a mimosa. A mimosa aqui é mais apegada a mim. É filhotinho ainda. E também tem essa sapequinha aqui, ó. Tá? Aqui em cima do sofá, brincando dentro de uma caixa que a gente pegou um óleo ungido aqui para consagrar 21 dias. Aí, só que eu não gostei do óleo não. Ela tá brincando aqui com a caixinha. Onde ela tá aqui, ó. Então, nossos mascotes. E assim, ó, teve vezes que a gente passou aperto, mas não deixamos nossos mascotezinhos passar. Fizemos uma farofinha aqui com 2 coisas, mais 3 a farinha, e damos para ele também comer. E eles comeram, né? Já atrasamos aqui o aluguel, o rapaz bateu na nossa porta e a gente pediu um prazo, ele ia despejar a gente. Mas eu não conto isso para ninguém. Não é porque eu seja orgulhoso, é porque às vezes a gente pensa que por detrás das câmeras nós temos condições. Poxa, Robson, mas você não precisa passar, porque você tem tanto conhecimento, tempo. Isso chama-se teoria. Aqui na Bahia, aqui é uma terra que é período tropical, né? Temos um clima tropical muito bom. Mas aonde a gente está hoje em dia morando, aqui as pessoas não dão oportunidades. Aqui já diversas vezes para a pessoa que mora de aluguel, o aluguel aqui a gente conseguiu uma casa simples aqui por R$ 450. A pessoa deixou a gente entrar sem a fiança. Mas quando venceu o mês, aí ele falou, e aí rapaz,
já tem o meu negócio, eu disse, estou tomando providência. Estava com R$ 200 na mão só. E é chato você ver na sua porta assim, uma pessoa te cobrando um valor que ele tem, já te ajudou, a verdade é essa, já te ajudou, não cobrando a fiança, e quando chegou na data que você combinou com ele, você não ter o dinheiro e nem ter comida dentro de casa. Então o que, é que eu fiz? Pedi a um amigo aqui emprestado, um amigo me falou, não, Robson, ajeite as coisas aí, se estabilize aí que a gente, eu posso esperar, porque ele tinha acabado de sair de férias, eu posso esperar. Aí não conseguiu mais a metade do valor, eu tinha mais uns R$ 50 guardado, inteirei e disse, pelo menos eu tenho um mês para pagar essa pessoa. Mas a barriga não espera, entendeu? E aí a gente trabalhando aqui nos lugares, as pessoas só querem que você trabalhe de 7 da manhã até 8 da noite, com 1 hora de intervalo para almoço. Não dá almoço, você tem que vir para casa almoçar. O tempo que você leva do estabelecimento que a pessoa quer que você trabalhe para a sua casa já leva quase 1 hora. Então você come e sai, e volta mastigando. E aí quer pagar R$ 600. Aqui a galera só quer pagar R$ 600. Entendeu? Só R$ 600 é o valor que a pessoa paga. E aí, como você paga R$ 450 de aluguel, né, as casas aqui de R$ 300 não dá para morar, porque em vila, eu sou cristão, é muita gente usando, né, é muita sobe e desce, às vezes tem invasão, e aí a gente não quer se sujeitar a morar em umas vilas que para duas pessoas não passa. Uma tem que esperar uma sair para a outra passar. As pessoas, né, que transitam para lá respeitam a gente, mas a gente não é obrigado a morar dividindo cheiros, dividindo. Já, claro, já ganhamos almas dessas pessoas aqui, evangelizamos bastante essas pessoas. Então é complicado. Então a gente teve que sair de uma casa, depois passou para outra porque não estava dando certo, a outra estava parecendo um forno de micro-ondas de tão quente. E aí a gente perdeu muito material. A gente teve que mudar para essa casa, que era R$ 300 que a gente estava. Achamos duas. Uma, excesso de vazamento, excesso de barata, excesso de formiga, né, excesso de lagartixa. E aí não deu para a gente. A gente foi para outra casa, o sol batia de frente. E no lugar onde dá para a gente colocar os material de limpeza, esquentava demais, batia muito sol. Se deixasse tudo fechado, quem estava dentro de casa não aguentava quando chegava de noite para dormir. Muito, muito quente. Ventilador não deu. No prazo de pouco tempo, estragou 2 ventiladores, porque a bucha quebrou e não deu para consertar, a bucha já estava afogada. Outro trancou o motor. E aí, pela misericórdia, esse rapaz que nos emprestou dinheiro teve um ventilador lá que estava funcionando, mas só que quando ele oscilava, ele girando, parava no meio do caminho. Aí quando botava no outro botão, ele continuava, mas naquele meio termo parava. Aí botava na alta velocidade, ele continuava. Tinha que usar somente parado. Então eu peguei com certeza. E aí, com certeza, esse ventilador está de boa. Aí a gente pegou, veio da casa onde a gente estava morando, perdemos quase todo o material de limpeza que eu tinha feito. Eu recebi de uma pessoa um valor para comprar o material, né? Graças a Deus, é uma pessoa que não tem esse negócio com ela, mas eu não sou de abusar, não sou de abusar, não sou de ficar pedindo. Se eu abrir a boca para pedir alguma coisa, é porque realmente o negócio está pegando, mas ó, faça isso, compre tanto de material, esse aqui de material, você compra o restante aqui, você fazer uma feira, tá? Agradeci muito, agradeci. Perdi praticamente 90% do material, porque eu não coloco conservante nos meus produtos, porque eu sei, eu tenho uma apostila que fala sobre os conservantes, então eu não vou usar conservante. Tá? E aí, mesmo com o que tinha de conservante, ficou leitoso e perdeu o meu material. Ficou ralo, viu água. A temperatura oscilando, quente de madrugada frio, quente de madrugada frio. Não tem geladeira que você pega, bota o alimento lá dentro, você bota lá de fora, depois bota lá de dentro, ele fica ruim.
e aí perdemos 90% do material e estou aqui sem material para vender. Estou aqui pela misericórdia. Mas esse é um problema que vocês não vão poder conseguir consertar. Mas se tiver um coração, a pessoa que tiver um coração bom aí querer ajudar, como sempre, né? Meu Pix fica sempre aqui em cima. E aí saímos da vila que estava as pessoas, né, usando, curtindo seus vícios. Já evangelizei muito as pessoas lá, já levei muito a palavra, ganhei 3 almas para Jesus, levei na onde eu congrego, e aí saímos de lá. Pegamos uma casinha com um pouquinho maior, mais fresca, né, onde nossos pets ficam aqui à vontade. Então não tem quintal, a casa é toda fechada, não tem janela na lateral, só tem uma janela na frente, uma porta e um basculhante no fundo. Mas a paz aqui é tremenda. E aí agora eu vou correr para comprar material, né? Para ver as pessoas que nos devem. Vendemos muito fiado, as pessoas não pagam, não pagam. E quando paga, eu só estou com esse daqui. Eu só tenho esse daqui. Quando vai ver a metade. Aí leva 50 dias, 40, 50 dias para pagar a outra metade. Então não é lucrativo para a gente. Fiado detona a gente. Então, gente, é isso que eu quero para vocês. Eu gostei muito de dividir a palavra de Deus com vocês. Tá? E se tiver algum tema aí que vocês querem que eu esclareça, que eu fale, pode botar aí nos comentários, pode botar lá no meu WhatsApp, pode botar no meu grupo, que eu vou falar sobre aquele tema. Vou dar uma estudadinha na palavra e a gente debate esse tema, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se quem quiser me ajudar com R$ 1, com R$ 5, com R$ 10, com R$ 100, R$ 300, R$ 500, eu fico à disposição em agradecer a todos que podem nos ajudar, tá bom? Já sou grato, na verdade, por ter vocês como meus seguidores. Tem uns fiéis, né? Tem pessoas que são seguidores fiéis, aí estão no canal há muito tempo, que me ajuda. E mesmo estando sem dar nada, mas dá aquele like, dá aquela visualização, compartilha os vídeos. Os vídeos têm visualização, então são pessoas que são fiéis, né? Pessoas que eu posso acreditar. 70 pessoas, 100 pessoas do canal que tem 18.500 pessoas, tem 70, 80 visualização, é um pouco chato, né? As pessoas que só te procuram quando é para dar uma orientação, quando é para você tirar uma dúvida, mas depois some. Não quer saber, só quer saber de aprender. É o tipo daquela pessoa só coçar a mão para dentro. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Me perdoe se eu enchi o saco de vocês. Me perdoe se eu falei demais. Me perdoe se eu abusei, né, dos extremos. Se eu falei, se eu toquei no coração de vocês, Deus abençoe. Se eu falei algo que machucou vocês, me perdoe também. Mas eu não posso estar aqui para enganar as pessoas, não posso estar aqui para massagear o ego, né? Falei primeiramente da minha família, dos meus parentes, de pessoas do que eu já vi, de coisas que acontecem dentro de casa. Então, o mais importante é que a gente tem aqui Deus no nosso coração, nosso manual de instrução está aqui. E quem quiser falar ou dar um tema sobre alguma coisa da palavra, fala comigo aqui que eu vou falar. Além da Bíblia, também no meu computador tem uns apócrifos. Se alguém quiser algum detalhe de alguma coisa, me fala que eu faço uma pesquisa e a gente estuda sobre o tema, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus sempre.